Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia romântica chamado Um Amor à Altura. Alerta de spoilers a seguir. Depois de uma noite de diversão, a advogada Diane chega ao seu apartamento, mas percebe que perdeu seu celular. Felizmente, um homem chamado Alexandre o encontra e liga para o número salvo como casa nos contatos. Ele admite que a viu sair sem o telefone, mas não a impediu porque achou que esta seria uma maneira mais divertida de se aproximar dela e conseguir o encontro. Agora, ela não pode dizer não à ideia de encontrá-lo porque precisa de seu telefone de volta. Diane não consegue atender direito porque nota que sua banheira está transbordando, forçando-a a desligar. Depois de cuidar disso, ela recebe outra ligação, mas desta vez de seu ex-marido Bruno, que quer discutir o caso que planeja levar para o escritório deles. Eles se divorciaram há 3 anos, mas ainda estão trabalhando juntos, o que não tem sido fácil por causa de suas diferenças. Eles têm discutido sobre este caso o dia todo, mas Diane não está com disposição para isso agora e decide desligar. Alexandre liga novamente, percebe que ela está de mau humor, o que o inspira a ouvir os problemas dela. Diane está impressionada com o senso de humor, charme e como é fácil falar com ele, o que a encoraja a aceitar se encontrar com ele no dia seguinte em um café. Então Diane vai ao café e conhece Alexandre, mas ela rapidamente se sente estranha quando percebe que ele é um anão. Alexandre percebe o choque dela e não fica ofendido. Ele diz que entende e melhora o ambiente com algumas piadas. Depois que Diane recebeu seu telefone de volta e eles conversam por um tempo, Alexandre lhe pede para cancelar todos os seus planos para o dia, porque ele vai levá-la para uma aventura. Essa aventura acaba sendo paraquedismo. Alexandre marca um horário rapidamente, ligando para seu piloto pessoal, porque ele é um homem muito rico. Diane está aterrorizada, mas Alexandre a encoraja a tentar coisas novas e a faz pular com ele. Depois disso, Diane fica muito grata pela experiência, pois nunca sentiu algo assim antes, e os dois concordam em se ver novamente. Alexandre volta para sua casa, onde vive com um cachorro grande, seu filho Benji e a sua criada, Monique. Benji começa a ficar cansado de Monique, porque ela ou não faz as suas tarefas ou as faz mal feitas. Mas Alexandre acha que ele deveria ser mais compreensivo, porque ela está triste depois de ter perdido seu marido. Benji aponta que isso está acontecendo há 5 anos, mas Alexandre ignora. Mais tarde, no jantar, Benji diz a seu pai que recusou uma oferta de trabalho porque não era suficientemente boa. Alexandre acha que qualquer coisa deveria ser melhor que nada, mas ele não culpa o menino por ser apaixonado pela criação do seu aplicativo e por se concentrar nisso. Então ele não se importa em lhe dar dinheiro para suas despesas. No dia seguinte, no trabalho, Bruno aparece para discutir novamente o caso com Diane. Ele quer representar um homem corrupto que Diane não gosta porque ela quer que seu consultório tenha ética. Ainda hesitante sobre esse trabalho, Diane pede a Bruno alguns dias para pensar sobre o assunto. Posteriormente, Diane liga para Alexandre, que está atualmente trabalhando em um projeto para expandir a sua casa de ópera. Eles concordam em sair mais tarde, e quando a secretária Monique vem para deixar alguns arquivos, ela provoca Diane, mencionando o nome de Alexandre. À noite, Alexandre leva Diane a um restaurante exclusivo. Os dois dividem um belo jantar juntos. E quando Alexandre leva Diane para casa, o casal se beija pela primeira vez. Diane e Alexandre começam a se ver com frequência, o que faz com que ela se sinta mais confiante para enfrentar Bruno e defender sua posição em relação ao controverso caso. Ela também chama Bruno para conversar, dizendo a ele que depois que eles se casaram e se divorciaram, ela não pôde mais confiar nele. Bruno percebe a mudança de atitude dela e pergunta se Diane conheceu alguém, mas ela nega. Mas depois que ela sai, Coralie vem ao escritório de Bruno e lhe diz o nome de Alexandre. Enquanto isso, Alexandre e Benji estão jogando uma partida de ping-pong e ambos são muito bons nisso. Quando terminam, Benji provoca o seu pai, porque ele parece mais tonto do que de costume, e Alexandre compartilha que conheceu alguém, o que deixa Benji feliz. Mais tarde naquele dia, um Bruno ciumento segue a Diane quando ela deixa o prédio e a vê entrando no carro de Alexandre. O casal passa a noite se divertindo, dançando, e em seguida, Alexandre convida Diane para passar a noite em sua casa. Enquanto eles se beijam, Diane percebe a diferença de tamanho entre eles no espelho, que Alexandre tem em seu quarto. Ela não pode deixar de se sentir constrangida e hesitante diante da vista, mas Alexandre rapidamente assume o comando e a faz se concentrar nele. Diane consegue realmente entrar no clima e eles passam um tempo encantador juntos. Na manhã seguinte, Alexandre tem que sair cedo para o trabalho. Então Diane acorda e encontra um bilhete e comida esperando por ela. Enquanto toma café da manhã, ela conhece Benji, que compartilha um pouco sobre seu maravilhoso relacionamento com seus pais. Eles se divorciaram há 10 anos, mas foi um acordo muito
muito amigável e ainda se dão bem até hoje. Sentindo-se envergonhada com sua situação, Diane mente e diz que seu divórcio também foi amigável. Enquanto isso, na firma, Bruno diz a Coralie que Diane está namorando um anão, o que nenhum deles consegue entender. Quando Diane chega, Coralie brinca com Diane sobre seu novo namorado, embora Diane diga que é algo casual. Coralie também admite que sabe que Alexandre é um anão, o que faz Diane ficar nervosa e se perguntar se há algo de errado com ela. Depois disso, Diane vai ver Bruno para discutir o caso e ele goza com ela chamando-a de Branca de Neve. Ele também se pergunta se esta escolha de namoro é apenas uma tentativa de experimentar coisas novas. Furiosa, Diane pede a ele que não a humilhe e o lembra que eles não estão mais juntos, então ela não deve nenhuma explicação para Bruno. Naquela tarde, Alexandre se encontra com sua ex-esposa para uma conversa. Enquanto eles andam pela estrada, um homem esbarra em Alexandre e o derruba, alegando que ele não o viu. Alexandre fica com raiva e se pergunta se ele é invisível, mas sai sem dizer muito mais para não causar uma cena. Alguns dias depois, Diane vai comprar uma camisa para Alexandre. Infelizmente, ela não consegue encontrar o tamanho dele em lojas para adultos e se resigna a comprar algo de uma loja para crianças, mas ela recusa a sacola fofa para poder escolher a embalagem apropriada mais tarde. Enquanto isso, Alexandre está fazendo uma doação própria para o aniversário de Benji. Ele lhe dá uma entrevista com o famoso desenvolvedor de aplicativos que vai ouvir as ideias de Benji para a consideração do financiamento. À noite, Diane, Alexandre e Benji jantam juntos para celebrar o sucesso de Benji em conseguir um emprego. Diane aproveita a oportunidade para presentear Alexandre com uma camisa, fazendo com que ele se sinta um pouco embaraçoso e desconfortável. Não é porque ele não goste, na verdade, ele adora, é porque ele não está acostumado a que as pessoas lhe deem presentes. Durante uma de suas muitas reuniões de trabalho, Alexandre tem que lidar com um de seus funcionários rindo quando ele lhes pede para apontar grande. Assim como Diane se sentiu mais confiante para enfrentar Bruno, agora Alexandre se sente confiante para falar com seu funcionário também, mas ele também se assegura de aliviar o humor com uma piada para que o resto da reunião não fique um clima tenso e nervoso. Mais tarde, naquela noite, Alexandre finalmente tem coragem de perguntar a Diane quando ela vai parar de escondê-lo. Ele a apresentou a seus amigos e familiares, mas ela não retribuiu o favor. Diane jura que não está escondendo, ela só não tem visto muitos seus amigos desde o divórcio. Mas se Alexandre quiser conhecer seus pais, então ela ficará feliz em apresentá-lo a eles. A oportunidade vem durante uma exposição de fotografia que todos eles vão. Diane apresenta Alexandre como um amigo à sua mãe Nicole e seu padrasto Felipe, que não fala muito bem porque ele é meio surdo. Alexandre encanta a todos com piadas durante a exposição. Depois os quatro saem para jantar. Todos compartilham suas histórias, exceto Diane, que percebe que um grupo de outra mesa está apontando para Alexandre e rindo. Alimentada, Diane vai até eles e lhes dá uma bronca, fazendo com que o grupo desvie o olhar para o lado com vergonha. Quando ela volta à sua mesa, Alexandre saiu para atender uma chamada. Então Nicole diz a Diane que ela gosta muito de Alexandre, mas para a frustração de Diane, Nicole se refere a ele usando palavras indelicadas, comparando-o a um cãozinho. Após o jantar ter terminado e os pais terem ido embora, Alexandre tem uma pequena conversa com Diane para perguntar se ele ainda pode acreditar no relacionamento deles. Diane admite que não é fácil para ela, porque ela está sempre se preocupando se ela está sendo atenciosa o suficiente ou ferindo seus sentimentos. Entretanto, ela quer continuar tentando ser feliz com ele. Alguns dias depois, Alexandre visita Diane no escritório, ansioso para ver o lugar onde ela trabalha. Coralie é acolhedora, mas ela também é muito rude ao se inclinar para falar com Alexandre. Alexandre está acostumado com isso e o ignora, mas é impossível ignorar Bruno quando ele chega. Não vê Alexandre e se senta em cima dele. Diane não tem outra escolha senão apresentá-los um ao outro. No entanto, ela se recusa a discutir com Bruno na frente de Alexandre e o leva para outro escritório. Diane quer discutir o caso, especialmente porque ela soube que o Bruno passou a noite com o juiz, mas Bruno continua apenas xingando Alexandre e fazendo pouco caso do gosto de Diane por homens. No entanto, Diane não vai tolerar isso, então ela aponta que Alexandre é um homem excepcional e, ao seu lado, Bruno é apenas um inseto. Este é um momento corajoso para ela. Entretanto, quando ela vai ao cinema com Alexandre, ela não presta atenção no filme e continua pensando nas acusações de Bruno. Alexandre nota a estranha disposição de Diane e decide fazer algo a respeito. No dia seguinte, ele encontra Bruno no meio da rua e lhe pede para deixar Diane em paz, lembrando que eles não estão mais juntos. Zangado, Bruno ameaça Alexandre com violência, mas isso não é suficiente para fazê-lo recuar. Na verdade, Alexandre está pronto para lutar contra ele, mas Bruno não quer ser visto atingindo uma pessoa tão pequena e foge da cena como um covarde. Alexandre ainda o segue e, depois de pedir para ser um adulto, ele convida Bruno para a festa que vai dar no sábado, porque isso faria Diane feliz
deles ao vê-los se entenderem. Enquanto isso, Diane está em um carro com sua mãe, quando finalmente confessa que Alexandre é seu namorado e que ela gostaria de se casar com ele um dia. Nicole diz que apoia, mas isso parece ser uma mentira, porque sua repentina condução louca chega a tal ponto que eles quase colidem contra um ônibus. No dia da festa, Bruno aparece e é perfeitamente civilizado, mas Nicole, infelizmente, não vem. Monique está fazendo seu trabalho como de costume, o que significa que Alexandre tem que pegar algumas bandejas de comida e guardanapos na cozinha ele mesmo. Entretanto, a caixa de guardanapos está em cima de um armário alto, então Alexandre tem que colocar um monte de livros em uma caixa em cima de um banquinho para alcançá-los. Infelizmente, a caixa escorrega e cai com os livros e agora Alexandre se vê pendurado na borda do armário. É Bruno que o encontra e goza com ele enquanto grita o nome de Diane para que ela venha e veja isso. Não querendo se envergonhar na frente de Diane, Alexandre oferece Bruno para resolver isso em um duelo como homens de verdade e desafia Bruno para uma partida de ping-pong. Bruno aceita. Então, quando Diane chega à cozinha, Alexandre recebeu ajuda para descer e os dois homens fingem estar numa boa. Enquanto isso, Nicole expressa suas preocupações sobre o Diane a Felipe, já que tinha adivinhado que ela e Alexandre estavam namorando. Felipe não entende porque Nicole está preocupada, pois ele também tem uma deficiência e eles são felizes juntos. Mas Nicole acha que não é o mesmo porque a deficiência de Felipe não aparece. Este padrão duplo perturba e machuca Felipe, que diz a Nicole que a única inválida aqui é ela. Alguns dias depois, Diane dá um passeio com Alexandre e eles se deparam com uma criança, vestindo a mesma camisa que Diane havia comprado, o que dá a entender onde ela conseguiu. Mais tarde, na casa de Alexandre, ele explica que não está bravo, mas Diane ainda está nervosa e envergonhada. Ela não entende como Alexandre não odeia ser baixo, então ele explica que sempre foi assim, e talvez ele odiaria se ele tivesse sido alto primeiro e depois encolhido. Diane admite que se sente amada quando está com ele, que aprendeu muito e que adoraria morar com ele, mas não pode. Sentindo-se traído, depois de ela ter dito a ele que deveria continuar acreditando neles, Alexandre termina com Diane e a expulsa. Após a separação, Alexandre está de mau humor e, sem perceber, pede a Monique para terminar uma nova tarefa a cada poucos segundos. Monique se cansa deste tratamento e vai embora, então Alexandre acaba aspirando o tapete sozinho. É assim que Benji o encontra quando ele chega em casa, fazendo com que ele assinale que Diane não vale este pesar. Ele vê Alexandre como um grande pai, seu melhor amigo e um arquiteto de sucesso. Na verdade, ele não tinha notado nada de estranho em seu pai quando criança, e só se deu conta das atitudes das pessoas quando adolescente. Benji nunca deixou que isso incomodasse, porque não incomodava Alexandre. Mas então, Alexandre admite que sempre doeu e mentiu para si mesmo e para seu filho para poder seguir em frente com a vida. No entanto, Benji explica que isso não eram mentiras. Alexandre é forte e tem dignidade, o que significa muito para ele. Enquanto isso, na firma, Bruno surpreende Diane ao recusar o corrupto para manter sua ética de trabalho. Mas há uma segunda surpresa. Eles estarão defendendo a esposa dele. Diane está confusa com isso no início, mas ela rapidamente adivinha que Bruno passou a noite com a esposa. Revoltada, Diane deixa Bruno para trás e volta a pensar em Alexandre, de quem ela sente muita falta. Nenhum deles consegue parar de pensar no outro, mesmo que não admitam. Então, uma tarde, Diane finalmente fica corajosa o suficiente para aparecer na casa de Alexandre, com a intenção de conversar. Infelizmente, Alexandre não está em casa e é Benji que a recebe com bastante frieza. Benji diz a Diane que ela já machucou Alexandre o suficiente e pede para deixá-lo em paz antes de expulsá-la. Devastada, Diane retorna ao escritório e tem que aturar a Coralie, chamando-a de anã emocional. De repente, Nicole aparece para consolar sua filha e dizer que não é tarde demais. Ela deve encontrar Alexandre e mostrar como ela realmente se sente. Diane decide que precisa de um grande gesto para provar que trabalhou em seus problemas. Então ela decide contratar um avião e um skydive logo acima da casa de ópera. Infelizmente, ela acaba caindo no canteiro de obras, mas Alexandre ainda vai vê-la depois de demitir seus funcionários. Diane explica que ela saltou de um avião como metáfora para mostrar a Alexandre que ela não tem mais medo. Ela realmente o ama e finalmente está pronta para compartilhar toda a sua vida com ele sem se importar com o que os outros dirão, porque ela foi libertada desses preconceitos. Alexandre está hesitante no início, mas como Diane continua expressando seu amor por ele, ele aceita levá-la de volta e o casal se beija, prontos para começar um novo capítulo da sua vida juntos. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.